Olá, imortais! Anjos da Noite foi e ainda continua sendo um enorme sucesso das histórias sobrenaturais, principalmente por causa dos vampiros que sempre têm muito engajamento, independente da história, que por sinal é muito boa. Uma série de filmes aclamada e romances de 4 livros escritos pelo grande escritor Greg Cox pela editora Pocket Star Book e quadrinhos pela IDW Publishing. Tudo isso para contar a história de Celine e as idas e vindas do seu romance e a relação com seu criador, Victor. E será que ele a transformou por realmente gostar da protagonista? Então, se você gosta da saga de Anjos da Noite, fique com a gente até o final, porque estamos dando um pontapé inicial nas histórias de personagens desse romance sobrenatural. Bem-vindos à história de Celine, de Anjos da Noite. Nossa história de hoje começa na Hungria, no ano de 1383, ano em que nossa personagem nasceu. E diferentemente do que você pensa, sua família era renomada, devido ao seu pai ser um arquiteto, e que ajudou a projetar uma fortaleza, a qual era uma prisão destinada a William Corvinus, um lobisomem condenado por seu comportamento violento e sem controle. Enquanto Celine percorria e desenhava nos corredores da prisão com Cecília, sua irmã mais velha, quando criança seu pai concluía a fortaleza criando 2 chaves, que serviam para acessar a masmorra, e outra para prender o William no local, só deveriam ser usadas para deixá-lo preso. Mas o pai de Celine foi somente o responsável por construí-la. O idealizador para prender o Lycan era um general vampiro, que consideravam o William poderoso para talvez destruí-lo, e por isso Victor contratou o melhor arquiteto. Com isso, as 2 chaves ficaram com o vampiro, que deu uma para sua filha amada, Sônia, usando-a ao redor do pescoço, e a outra implantou cirurgicamente em seu peito. Após a conclusão da construção da fortaleza, Victor teve misericórdia e deixou os construtores e principalmente o pai de Celine vivos durante muitos anos. Porém, tudo mudou após a rebelião dos Lycans, que são os lobisomens da história, deixando Victor paranoico com a possibilidade deles descobrirem a fortaleza que escondia William, matando todas as pessoas que se envolveram na construção, o que incluiu o pai de Celine. Entretanto, durante esses anos, Sônia foi executada por traição e envolvimento romântico com um Lycan. Mesmo Victor sendo seu pai, não teve misericórdia e junto com o conselho aprovou a execução de Sônia. No caso, Celine, ainda humana, foi poupada, demonstrando misericórdia dela por se parecer com sua filha, transformando ela em uma vampira quando ela tinha 19 anos, que sob sua orientação e treinamento, se tornou a vampira mais eficaz que poderia existir. Ela foi aprimorando suas habilidades sobrenaturais por causa de seu status de vampira, tornando-se uma máquina de matar, a mais mortal e incansável das assassinas, e a caçadora de licantropos, mais temida, sendo reconhecida até pelos anciões do clã. Sua intenção era somente servir a raça vampírica, e seu desgosto para ter um parceiro era notório ao descartar sempre Craven, que estava responsável pelo clã no sono eterno de Victor, e que vivia com o ego ferido por sempre conseguir o que queria, menos Celine, que permaneceu leal a Victor, e sempre acreditando que suas ações eram as mais corretas, acima de qualquer suspeita de má conduta por parte do general vampiro. Anjos da Noite é o primeiro filme da história da série e que tem Celine como a protagonista, a qual está convicta que a raça de Lycans e que sua vida só terá o verdadeiro significado se eles forem erradicados, já que estão à beira da extinção. Então sua caçada começa ao lado dos Mercadores da Morte, Nathaniel e Rigel, em uma estação de metrô na busca por 2 Lycans, Raze e Trix. Porém, Raze sente a presença deles e começa a atirar nos vampiros, e acerta Rigel, sendo morto instantaneamente, mas Celine consegue sair ilesa, atirando em Trix, sem sucesso de matá-lo ainda, depois que ele atira em uma mulher inocente. Antes de achar os 2 Lycans, ela havia percebido e deixado um homem passar, e este mesmo homem corre para ajudar a mulher baleada. Isso enche Celine de admiração pelo rapaz por sua coragem, mas volta a se concentrar na perseguição a Trix, pois ele está fugindo para as partes mais profundas do metrô, e mesmo com sua emboscada, não foi páreo para Celine, que o mata rapidamente, descobrindo que suas munições são de ultravioleta e que possivelmente esses túneis sob o metrô são o covil dos Lycans.
Retornando para Urdugast, a mansão do clã de vampiros a qual Selene faz parte, tenta contar da sua descoberta do covil, mas é ignorada pelo atual líder dos vampiros, Craven, o que a deixa furiosa, indo para a Câmara dos Anciões, onde Victor descansa esperando o momento certo de ser acordado. E ela, na tentativa de acalmar, confidencia a Erica, que é a vampira apaixonada por Craven. O seu desgosto por ele é que Victor teria acreditado nela. Porém, Selene ignora a Erica, ao avisar que se prepare para a chegada do enviado de Amélia, pois descobre que os Lycans estavam rastreando o homem que ela tinha notado no metrô, ao examinar as fotos da caçada da noite, mesmo sem entender porquê. Então ela sai em busca do rapaz para interrogá-lo, descumprindo as ordens de Craven, o deixando furioso, pois era para estar presente quando o enviado de Amélia chegasse. Quando Selene o encontra, Michael Corvin exige que ela conte a causa dos Lycans estarem à sua procura. Mas antes que houvesse qualquer resposta, Lycans atacam o local e lutam contra Selene, e neste momento Michael foge. E mesmo assim é pego no térreo, sendo protegido por ela. Porém, Michael é infectado pelo Lycan Lucien, o que faz ela também tomar a decisão de fugir, sendo golpeado no ombro, e tem uma artéria cortada. E os dois conseguem fuga num carro, a qual Selene é alertada por Michael sobre o sangramento, o que faz ela desmaiar e deixar o carro cair na água. Sendo o único consciente, a tira do carro e a reanima com massagem cardíaca, removendo a água de seus pulmões. Porém, por ter batido a cabeça, desmaia também ao lado dela. Quando ela acorda, descobre que seu ferimento cicatrizou. Ela fica embaixo do pier até a noite. Depois leva o inconsciente Michael para a mansão. Lá, Selene é repreendida por Craven, que está furioso por ela ficar fora o dia todo e por trazer Michael para a mansão. Enquanto Craven a repreende, ele menciona um Lycan chamado Lucien no presente, deixando Selene desconfiada. Ela começa a suspeitar que Craven nunca realmente matou Lucien, como ele afirma ter feito, e invade os arquivos do covil para encontrar provas de sua teoria. Em um dos livros, ela vê um desenho de Lucien, que o mostra usando o mesmo colar que ela viu no Lycan que a atacou na noite anterior. Selene percebe que Lucien está vivo e bem, e que o viu na noite anterior. Percebendo que Craven não a escutaria, desperta Victor um século adiantado, pois ainda não era sua vez de retornar. Selene foge da mansão com Michael e percebe que ele foi mordido, o que faz ela ir a um prédio que pertence aos vampiros, e o deixa lá com uma arma. O beija e lhe dá uma bala de prata para que ele use se sofrer a transformação. Entretanto, Victor avisa que ela será julgada pelo Conselho de Vampiros por suas ações. Então Craven a mantém trancada em seu quarto e para ser vigiada por um de seus homens, com a ordem de que sua futura rainha está proibida de sair. E Erica, que gostava de Craven, num ato de fúria, desliga a energia e liberta Selene. Sua liberdade a leva diretamente para Michael, sendo seguidos pelos Lycans e sequestrando Michael, porém ela também consegue prender o Lycan Singe e descobre o propósito deles quererem Michael, partindo imediatamente para contar a Victor, que entende a situação e a desculpa pelo mal-entendido, mas pede a ela que mate Michael, o que ela não cumpre ao ir com o grupo de vampiros liderados por Khan, que ia atacar o covil, separando-se para encontrar Michael, que descobre juntos como a guerra entre os vampiros e os Lycans começou, abrindo ainda mais a mente da nossa personagem. Mas na fuga são encontrados por Craven, que atira em Michael com balas de nitrato de prata, e revoltado por outra recusa de Selene em ficar ao seu lado, conta tudo sobre a morte de sua família e um pouco mais sobre a guerra, desconfiada no começo, porém aceitando que ele falava a verdade. Nisso, Lucien aconselha Selene a morder Michael para que a combinação dos dois vírus o torne um híbrido. Após isso, Selene vai cobrar Victor por todas as mentiras e que depois de 600 anos de fidelidade e sempre acreditando nele, sabe da verdade. E como Michael estava ao seu lado, a luta começa entre Victor e Michael, sendo ajudado por Selene, que mata todos os guardas-costas de Victor. E mesmo Michael tendo o poder sobrenatural de duas criaturas, estava sendo estrangulado por Victor, que faz com que Selene pegue a espada do general vampiro e corte sua cabeça, vingando de uma vez por toda sua família e pegando o colar de Sonia, que simboliza o amor entre ela e Lucien. Porém, diferentemente com Michael, este colar seria o recomeço de sua vida, que só tinha o sentido em acabar com os Lycans, e agora está em amar Michael, o híbrido.
Na busca pela paz de viverem juntos para sempre após a morte de Victor, descobre que agora o inimigo é outro, já que outro ancião que foi despertado, Marcus Corvinus, é seu novo rival. Ao atacá-la quando não tem informações que ele quer, tentando beber seu sangue para adquirir suas memórias, mas com a ajuda de Michael consegue escapar de Marcus. Após ficar exposta ao sol, e nesse exato momento, a sós em um depósito que os dois se entregam ao amor. Depois ela descobre o medalhão de sua juventude e parte para buscar informações com alguém que ela aprisionou a mando de Victor, Andreas Tanis, que inicialmente tenta matar o casal, mas depois cede aos anseios da vampira. Conta tudo sobre o seu passado e revelando que o vampiro original era Marcus e não Victor, conseguindo para ela se encontrar com o primeiro e verdadeiro imortal, pai de Marcus, Alexander Corvinus. Ao se encontrarem, ele se nega a ajudá-la por causa do seu histórico em matar os Lycans, mas logo são interrompidos por Marcus, que conseguem as memórias de Selene, e na luta contra Michael e aparentemente o mata, deixando Selene louca e volta para o barco de Alexander a fim de vingar seu grande amor. E nessa hora tem uma dica valiosa do imortal, que a única maneira de derrotar Marcus é beber no seu sangue, e a tornaria o futuro. Ela assim o faz, ganhando mais força e novos poderes. Já na masmorra de William, Selene e os soldados de Alexander vão para impedir Marcus de libertar seu irmão, que é um Lycan. Porém, foi tarde demais, forçando-a a lutar com Marcus, que não gostou de sentir o cheiro do sangue de seu pai em Selene. Selene consegue prender Marcus na masmorra de William, porém William infectou todos os soldados e todos estavam se transformando em Lycan. Michael a salva antes de ser dominada, que devido a ser híbrido conseguiu se regenerar. William, o Lycan, é morto por Michael, e Marcus se solta para lutar novamente com Selene, que recebe uma perfuração no peito através da garra de Marcus. Porém, devido ao seu novo poder vindo do sangue de Alexander, consegue tirar a garra de seu peito e enfiar no crânio de Marcus, antes de jogá-lo nas hélices do helicóptero que ainda girava. Ela então abraça Michael e trocam um beijo apaixonado, com o sentimento de nunca mais estar sozinha, e que mesmo com tantos desafios, sempre terá coisas boas para celebrar, pois descobre que graças à cepa pura de Alexander Corvinus, agora suporta a luz do sol. Selene tem somente uma breve participação na trama que conta a história de Lucian, Anjos da Noite, a rebelião dos Lycans, onde ela narra um flashback da cena da abertura do primeiro filme, na qual Craven conta a verdade sobre Victor, sua família e Sonia, o que tem somente uma resposta dela: mentiras. E sua aparição volta em Anjos da Noite, o Despertar, que se passa 6 meses após os acontecimentos de A Evolução, onde a humanidade descobriu sobre os vampiros e Lycans e tentam desesperadamente eliminá-los. Então o casal agora tenta fugir de barco, quando Michael é baleado e cai na água. Selene salta para salvá-lo, mas não consegue, e é nocauteada por uma granada que o separa antes que qualquer um possa chegar à superfície. Selene acorda 12 anos depois e descobre que está presa em suspensão criogênica, mantida pela corporação Antigen, que está trabalhando no antídoto para o vírus que cria vampiros e Lycans. Porém, agora lúcida, consegue se libertar e partir em busca de informações do paradeiro de Michael. Entretanto, agora ela tem visões que a levam a situações e pessoas, e a primeira pessoa que ela encontra é David, um vampiro que se mostrou cordial com ela. Após sua visão sobre uma menina, ela a encontra, mas recebe o ataque de Lycans e vê a menina se transformar num híbrido e descobre que, na verdade, ela teve uma filha com Michael, que se chama Eve, e ela foi quem a libertou. Então David as levam para encontrar seu clã de vampiros num refúgio subterrâneo. Conhecendo Selene, o pai de David não a recebe bem, nem mesmo Eve, dizendo que ela causou a destruição dos vampiros. Entretanto, na Antigen, descobre-se na trama que o Dr. Jacob Lane, diretor da empresa, é um Lycan juntamente com seu filho Quint, e busca a imunidade aos efeitos da prata, sendo possível somente com o código genético híbrido de Eve. Então Lane envia Quint com um pequeno exército de Lycans para atacar o clã vampiro. Nesse ataque, mãe e filha se separam, e Selene conhece o Lycan Quint, modificado pelo sangue de Eve, tendo sua filha capturada e entregue pelo pai de David em troca de um cessar-fogo, sofrendo uma derrota para protegê-la. Ela acorda e David está morto. Ela consegue reviver o rapaz, pois é um dos poderes que adquiriu ao beber o sangue de Alexander Corvinus. E totalmente furiosa, corre para resgatar sua filha, buscando a ajuda de um detetive humano, Sebastian, que aceita salvar Eve porque foi casado com uma vampira, que tirou sua vida, e seu repúdio pela empresa Antigen, que é alvo de sua investigação.
Com um plano definido, ela invade a sede da Antigen com explosivos, e Eve é retirada rapidamente do prédio pelo Dr. Lane, que manda seus Lycans atacarem Selene, que foge vendo no caminho Michael congelado criogenicamente, marcado como assunto zero em sua cabine, e atira na cabine para ele também ser descongelado. Então acha Dr. Lane ainda no estacionamento e o intercepta, porém seu filho, Quint, ataca Selene e em sua forma monstruosa de Super Lycan. Entretanto, a esperteza dela faz com que Quint tenha que voltar à sua forma humana e explode com uma granada à base de prata ativada dentro do corpo dele. Todo este evento desperta a atenção das autoridades, que Sebastian despista para Eve, David e Selene fugirem e tentar encontrar Michael através da visão de Eve, que prontamente o vê no telhado do prédio e descobre que ele se foi. Ela promete encontrá-lo e fazer com que tudo volte ao normal. No filme, Selene, uma ex-vampira caçadora de Lycans, se tornou uma fugitiva após ser considerada traidora pelo Conselho Vampírico. Ela perdeu sua filha, Eve, e seu amado Michael, e está sendo caçada por ambos, os vampiros e Lycans. Selene se desentende com sua filha Eve, que se esconde dela. Enquanto Selene luta para sobreviver, o líder dos Lycans, Marius, a persegue acreditando que ela sabe onde Eve está, embora ela não saiba. Selene é atacada por Lycans, mas é resgatada por David, que foi ferido e está com um rastreador perfurando o seu corpo. Selene poupa a vida de um Lycan, Gregor, para enviar uma mensagem a Marius. No entanto, sua vida dá uma guinada quando um grupo de mensageiros da morte, liderados por Alexia, aparece, aparentemente para matá-la. Eventualmente, eles revelam que o Conselho Vampiro quer Selene para treinar os mensageiros, a fim de derrotar Marius. Selene relutantemente concorda, confiando em David e acreditando que é a única maneira de proteger Eve. Selene começa a treinar os recrutas, mas uma traição se revela. Semira, um membro do Conselho, quer o sangue de Selene para conseguir o mesmo poder do primeiro vampiro Corvinus, além de buscar vingança pela morte de Victor, a quem era próxima. Uma batalha ocorre, resultando na morte dos recrutas e Selene sendo capturada por Semira. Selene é salva por David e seu pai Tomás, que a levam para o clã nórdico para se esconder. David doa seu sangue para ajudar Selene a se recuperar. Ela lamenta a morte de Thomas e percebe que David é o herdeiro legítimo do clã oriental, pois sua mãe era a anciã Amélia. Enquanto o Lycan Marius ataca o clã nórdico e uma grande batalha se desenrola, Selene é aparentemente morta. Ela entra no lago congelado. No entanto, ela volta à vida com a ajuda do ritual e visita o mundo sagrado, que é feito nesse clã. E todos que morrem conseguem voltar. Já no clã oriental, descobre que Marius matou Michael para fortalecer a si mesmo. Selene enfrenta Marius e, após uma luta intensa, o derrotou de maneira brutal. O filme termina com Selene deixando de ser uma fugitiva e se tornando uma anciã, enquanto David assume a liderança do clã oriental, revelando-se como filho legítimo de Amélia. A trama culmina em uma vitória sobre Marius e em Selene encontrando um novo papel no mundo dos vampiros. Underworld Endless War é um anime de 15 minutos que se concentra em Selene, a protagonista, e narra 3 eventos em períodos de tempo diferentes. Na primeira parte, Selene persegue 3 irmãos Lycans, que controlam uma mansão disputada por Craven. Ela os ataca nos esgotos sob a mansão, resultando na morte do irmão mais velho, Darius, que se coloca entre ela e os outros. 70 anos depois, Selene é enviada a Paris para proteger Lord Clovis, um poderoso vampiro que lidera o ramo parisiense do clã do Velho Mundo. Ela testemunha um ataque dos 2 irmãos Lycans restantes, Regis e Cadriel, que matam Lord Clovis durante uma cerimônia. Selene rapidamente elimina Regis e fere Cadriel. Na última parte de Endless War, Selene e Michael estão fugindo de humanos que caçam e matam imortais. Eles localizam Cadriel em um hotel, onde ele está cercado por Lycans femininas leais a ele. Michael luta com Cadriel e o joga pela janela. E Selene, após uma provocação de Cadriel sobre a caça aos vampiros, o mata. Selene reflete que não se sente mais da mesma maneira que antes, mas enquanto estiver com Michael, ela pode enfrentar a eternidade.
O anime apresenta 3 momentos na vida de Celine, mostrando sua luta constante contra os Lycans e a evolução de seus sentimentos, especialmente em relação a Michael. Ao longo do tempo, a aparência de Celine passou por mudanças, incluindo aquisições de mechas brancas em seu cabelo após visitar o mundo sagrado, e a transformação que tornou seus olhos inicialmente castanhos em azuis elétricos, como vampira, e temporariamente brancos, depois de beber o sangue de corvinos. Não tendo uma mudança significativa em seus trajes, que consistem geralmente em roupas de couro preto típicas dos Mercadores da Morte, como um body, espartilho, sobretudo e botas de combate, embora ela ocasionalmente varie seu estilo com casacos diferentes. Nossa personagem de hoje é conhecida por ser estoica, fria e distante, atributos que desenvolveu ao longo dos séculos como uma guerreira endurecida. No entanto, apesar dessa aparência imperturbável, ela não é completamente apática, demonstrando angústia e vingança quando pessoas que ela se importa estão em perigo ou feridas, mantendo um certo senso de moralidade, se tornando mais expressiva, mostrando suas emoções e sentimentos internos por causa de seu amor com Michael, que indiscutivelmente se torna o ponto central da série Anjos da Noite. Um amor que transcende qualquer barreira e tendo uma vampira forte, habilidosa, poderosa e letal. O que pode ser letal também é trazer um vídeo desse e não ter a sua inscrição para chegarmos aos 10.000 inscritos até o final do ano. Apesar que sinto que você deixou o seu like e comentou qual o próximo personagem que iremos contar a história da série Anjos da Noite. Lembre-se que agora você pode ser membro do canal para participar e ter exclusividade nos conteúdos, só para membros por apenas R$ 4,99 ao mês. Mas deixando aqui nos cards uma playlist completa das histórias dos personagens que contamos para você ficar um pouco mais conosco. E como sempre, até a próxima!